Olá, meus queridos alunos da Escola Júlio Alenquer Fontinelli. Eu sou o professor Oséias Oliveira, da disciplina de Química, tá certo? Gravando aqui a nossa terceira videoaula com o assunto separação de misturas, tá bom? Tá lá no final do capítulo 3 do livro didático de vocês, tá aqui as páginas referentes, tá bom? Para que você possa complementar lá com o seu livro didático. Que você entre no canal da escola e curta lá os nossos vídeos, se inscreva no canal da escola para que você possa ver este vídeo quantas vezes for necessário para que você entenda o conteúdo e resolva as respectivas atividades sobre esse assunto, tá bom? Alunos do turno manhã, né, os primeiros anos do turno manhã, fiquem atentos aos nossos conteúdos, né, nossos vídeos e conteúdos da disciplina de Química, tá certo? Vamos lá na sequência aqui, tá? Já vamos iniciar aqui com conceitos iniciais sobre o assunto. Que na natureza nós não encontramos substâncias puras, né? É muito difícil, é raro isso acontecer, porque estão sempre na forma de misturas. Por isso é importante esses métodos de separação dessas substâncias, tá? O nome, a gente usa análise imediata, né, o nome desses processos, né, o conjunto desses processos de separação de misturas, tá bom? Esses processos, eles não alteram a composição das substâncias, ele apenas separa, né? Uma mistura, nós temos várias substâncias juntas e esses processos eles vão separar uma por uma para um determinado fim, né, de uso, seja lá qual for, tá? E não existe só um método, né, específico para aquela mistura. Você pode usar mais de um método, a gente vai ver aqui na sequência como é que funciona isso, tá bom? Então vamos lá. Mais conceitos iniciais aqui a respeito do assunto. A escolha dos melhores métodos de separação de mistura exige um conhecimento das propriedades das substâncias que estão presentes naquela mistura, tá? A gente tem que saber o que está ali para poder você usar o processo adequado na separação, tá? Por exemplo, se a gente tem aqui uma mistura de açúcar com areia, né, sabemos o quê? Que o açúcar se dissolve em água, já a areia não, né? Então é bom você já ter essa informação para que possa saber usar o processo adequado, né? Muitas vezes, dependendo da complexidade da mistura, será necessário vários processos, como eu falei anteriormente, para poder conseguir separar direitinho essa mistura, obter cada substância daquela mistura separadamente, tá? Alguns métodos de separação, eles são tão comuns que a gente acha que nem é método de separação, né? Por exemplo, aqui, ó, a catação, a ventilação, né? Ou a peneiração, são ações, métodos que são presentes no dia a dia de todos vocês, eu sei. Então, que vocês possam compreender no conceito da disciplina esses métodos de separação, né? A catação, grãos de feijão, ventilação, amendoim, né? Torrado, tirar as cascas. E a peneiração é muito usado na construção civil, né? Certo? Olha aqui a imagem aqui ao lado, você pode observar que são coisas simples do nosso dia a dia, tá? E vamos aprender um pouco mais sobre esses processos. Método de separação de misturas heterogêneas, são aquelas que tem mais de uma fase, né? Mais de uma fase, tá? Sólidos, entre sólido e sólido, né? Uma mistura de sólido com sólido. Aí nós podemos usar esses processos aqui, ó. Todos esses processos nós podemos usar para separar esse tipo de mistura aqui, tá bom? E um sólido e um líquido nós podemos usar esses aqui, né? Já são bem menos, alguns repetem até, né? Mas são interessantes da gente entender e compreender, ó, líquido e líquido, decantação no caso aqui, ó, coincidência, né, repete, e gás e sólido, decantação também e filtração, né? Podemos observar aqui as imagens, algumas misturas aqui para vocês observarem, tá, ó, granito, água e gelo e aqui água e óleo, né? Vamos compreender um pouco mais de cada uma desses processos, ó. Agora aqui no caso, métodos de separação de misturas homogêneas, né? Aquelas que só tem uma fase, tá? Nós podemos usar aqui, ó, sólido e líquido, que vamos ter a evaporação e a destilação simples, tá? Líquido e líquido,
destilação fracionada, e gás com gás, né? Que a gente vai usar uma liquefação fracionada, que nós vamos ver depois detalhadamente na sequência esses exemplos aqui, tá? Aqui você vai ver a evaporação, ó, né? A água vai evaporar deixando aqui a roupa, que é o sólido em questão, tá? E o líquido vai evaporar, obviamente. Eu coloquei essa imagem aqui da direita para a gente observar um processo aqui que ele tem esse aqui no início e finaliza aqui, né? São dois métodos para poder conseguir esse objetivo aqui, ó. Vamos lá, presta atenção, ó. Se eu tiver, por exemplo, areia mais sal aqui misturado, né? O sal vai, né, como uma partícula mais fina, vai se misturar com a areia e vai ficar bem difícil de você separar, a não ser que você coloque água, que aí o sal vai se juntar aqui com a água e vai deixar a areia. A areia não se mistura com a água, né? E depois, nesse recipiente aqui, eu posso usar a filtração, que está aqui na sequência, ó. Quando eu filtrar, a areia fica no filtro, desce apenas a água e o sal, né? Como o sal está dissolvido aí, ele vai descer juntamente com a água, tá? E depois, para finalizar, eu coloco a água e o sal aqui para evaporar, né? E obviamente que a água vai evaporar primeiro, né? Em temperatura ambiente o sal não vai evaporar, pode ter certeza disso, e a água sim. E eu vou obter aqui o meu sólido, que é o sal em questão, tá? Que era o objetivo final desse processo, tá? Que vocês possam compreender aí. Mais um processo bem simples aqui, a catação, que é muito simples, é dois sólidos, né? Onde você vai catar um ali visualmente, você vai observar aquele que é estragado, aquele que é bom e vai usar a catação, certo? Peneiração, muito simples também, separa sólidos com partículas com tamanhos diferentes, né? Muito usado também na construção civil aqui, ó, para peneirar a areia, né? A areia grossa. Pode ser também para peneirar açúcar, o próprio sal, né? Tirar os grãos maiores dos grãos menores, tá? É tranquilo também, processos muito simples. Ventilação, você vai usar a ventilação, o vento, né? Para separar sólido de um sólido, né? Que são aquelas cascas, por exemplo, ou aquela parte que não me interessa, eu posso usar a ventilação para tirá-los ali e deixar só aquela parte do sólido que me interessa, certo? Como diz aqui, né, separado por uma corrente de ar, certo? Um bom exemplo disso é os grãos de arroz, de amendoim, torrados e etc, que a gente pode tirar a casca e utilizar o restante, como eu falei anteriormente, tá? Vamos dar sequência aqui na levigação, que usa água corrente, né, para separar componentes densos dos mais densos, né, dos menos densos dos mais densos, na verdade. O que acontece? O mais denso fica lá no fundo do recipiente e o menos denso a água leva. Por exemplo, areia e ouro. O ouro é mais pesado, mais denso, ele fica nessa peneira aqui, né, nessa vasilha aqui, e a água corrente leva a areia e fica só o ouro, que é o que interessa, tá bom? A decantação, que ela permite separar líquidos immiscíveis, que são aqueles líquidos que não se misturam, como água e óleo, por exemplo, de um sólido ou de um sólido precipitado num líquido, tá? O que acontece aqui, gente, ó? A fase mais densa, ela se deposita no fundo do recipiente, no caso aqui essa verde, né? É um líquido mais denso, né? Tá entendendo? Aí o que acontece? Ele pode ser feito de duas formas, né? A gente pode pegar esse recipiente e virar, né, e deixar esse líquido menos denso cair para outro recipiente, ou pode usar esse equipamentozinho aqui que é o sifão, como está mostrando aqui na imagem, que ao abrir aqui o sifão, o líquido verde vai descer devagarzinho, quando chegar no limite é só fechar e já está feito aí o processo de separação desses dois líquidos que não se misturam, certo? Vamos acelerando aqui, gente, para o vídeo não ficar muito grande, senão não fica legal, tá? Então aqui no laboratório, a decantação, por exemplo, para as misturas de líquidos immiscíveis, usa-se um funil de bromo. São processos parecidos com aquele anterior, né? Só que a gente chama de funil de bromo, ou funil de decantação, ou até mesmo funil de separação, né? São nomes
similares, né? Tá? Que tem a mesma finalidade, tá? Num sistema formado por água e óleo, por exemplo, né? A água, por ser mais densa que o óleo, ela fica na parte inferior do funil e é ecoada abrindo-se a torneira de modo controlado, né? Eu vou conseguir fazer com que a água desça primeiro e o óleo fique lá em cima, tá? Como aquele exemplo anterior que a gente viu, ok? Aqui bem simples a filtração, muito bacana, muito comum no nosso dia a dia, né? A filtração, ó, é um método muito presente no laboratório e também no nosso cotidiano, que é o nosso dia a dia. Separa sólido de um líquido, né? Mesmo que o sólido se apresente em suspensão, né? Em partículas suspensas, tá? Um exemplo muito bacana é o café, e o uso de um aspirador de pó, né? São exemplos de filtração. O café ali usa o filtro para separar o sólido do líquido, né? E o aspirador ali vai separar ali as partículas da poeira, né? Certo? Vamos aqui na sequência, a evaporação, certo, gente? O método de separação de misturas sólidos e líquidos por evaporação do solvente, né? Que é o líquido, né? No caso, o solvente universal é a água, tá? Que é também chamado de cristalização, certo? É um recipiente aberto, né? Permite que o solvente evapore deixando apenas o sólido. É parecido com aquele processo do sal com a água, tá? Que eu mostrei anteriormente, né? Que acontece aqui nas salinas, que é um ambiente aberto, né? Onde o sal é obtido a partir da água do mar, que através desse processo ela evapora. Aqui, ó, você pode ver aqui na imagem, né? Ó, todo esse sal ele estava misturado com água, né? Inicialmente na salina, aí ele vai tirado para cá, né? E aqui a água evapora e fica somente o sal, tá certo? Vamos lá na sequência aqui, a centrifugação, aquele processo que tem hoje nas máquinas de lavar modernas, né? Separa uma mistura de sólidos e líquidos, tá bom? Quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca a obstrução dos poros de um filtro e faz com que sejam retidas pelo líquido, tá? Então a gente vai usar aqui, ó, ou numa centrifugadeira de uma máquina de lavar, por exemplo, né, que vai jogar a água para fora e deixar ali a roupa quase seca, né, bem seca mesmo, já quase no ponto de usar, mas você precisa colocar para tirar um pouquinho do excesso que ainda fica, né, da umidade. E também aqui usado, ó, com tubos de ensaio que são colocados em uma centrifuga, né, que faz girar na velocidade muito rápida, e o sólido ele vai se depositar no fundo do tubo ali. Também tem a ver com a densidade, tá? Você pode observar aqui a imagem do estado inicial, passa pela centrifugação e as partículas vermelhas dessa substância aqui vai lá para o fundo, caracterizando que ela é mais densa, né? E aqui você consegue separar tranquilamente, com mais facilidade, lógico, né? Não tão tranquilo, mas com mais facilidade, tá? Destilação simples é feita com esse aparelho aí, que é um destilador, certo? O que acontece? Ele vai usar a questão do ponto de ebulição. Por exemplo, na destilação simples, o exemplo que a gente sempre usa é misturar água com sal, né? Eu tenho água com sal, como se fosse água do mar, e deixar ela destilada para usar, né, de alguma outra forma aí na medicina, por exemplo, fazer remédio, fazer algum experimento químico. Vou precisar de água destilada, que é uma água pura sem sal. Então eu posso usar o destilador e eu vou aquecer aqui, e essa mistura de água com sal, né, a água com certeza vai evaporar, tá? Vai evaporar, certo? E depois aqui eu vou fazer com que a água condense, voltando a ser líquido, e o sal não, né? O sal, ou eu coloco ele para o ponto de ebulição dele e ele descer para outro recipiente, ou eu apenas faço a ebulição da água, né, e deixo o sal embaixo. Isso depende muito da temperatura que você vai usar, da constância que você vai usar, a temperatura aqui no processo, né? Eu já vi de duas formas. Nesse aqui dá uma ideia de que a água, né, condensa aqui e vai para outro recipiente, né, a saída da água aqui, e o sal ele também chegará ao seu ponto de ebulição e será jogado aqui nesse recipiente,
tá? Eu estou dando esse exemplo porque é o mais comum, tá bom? Vamos aqui na sequência, né? Destilação fracionada, tá? É uma destilação como a outra que eu expliquei agora inicialmente, só que ela é feita por frações, né? Vai ser feita por mais de uma parte. No caso aqui, o método ele é usado para separar a mistura de líquidos, tá? Quanto mais distante os pontos de ebulição for, mais a destilação vai ser eficiente, né? Porque se for próximo, né, pode acontecer de eles, né, entrarem em conflito aí assim, e não dar certo a separação, tá? Então o que acontece aqui, ó? Existe a coluna de fracionamento, né, ó, onde também é aquecido aqui o balão, e de acordo com a temperatura as substâncias vão evaporando e depois vão condensando para voltarem nos seus estados iniciais, só que de maneiras separadas, de acordo com a sua posição ali na coluna, elas vão sendo separadas. Por isso que a gente chama de destilação fracionada, porque é feita em frações, ó. Tem 3 blocos aqui, né, ó, para a gente conseguir separar aqui, ó, esse líquido verde dessas bolinhas aqui brancas, né? Tá certo? É esse o processo. Aqui no finalzinho que está falando, né, com uma ordem crescente de ponto de ebulição, exatamente. De acordo com o ponto de ebulição, elas vão virando vapor e vão sendo condensadas lá na frente, só que separadamente, certo? Vamos aqui para a destilação fracionada, mais um processo aqui, né, que é usado nas indústrias petroquímicas para a separação do petróleo nos seus derivados, né? Você pode observar aqui, ó, que essa coluna aqui ela está com petróleo e de acordo com a temperatura eu vou obter os seus componentes, tá? Ó, a 400 graus, a gente vai ter aqui o óleo pesado que entra aqui, né? A 400 graus e a 370 você já pode tirar aqui, né? Ó, o óleo para aquecimento. Depois a 300 combustível já virou o diesel. Depois o querosene, a essência de nafta e o gás butano e o propano. Tá? Então ele vai aqui de acordo com a temperatura, ele vai obtendo os seus componentes do petróleo, seus derivados, tá bom? Então isso é chamado de destilação fracionada, tá? Que também é usado na obtenção de bebidas alcoólicas também, tá? Esse processo de destilação fracionada. Separação magnética, muito simples, né? Você usa o ímã para separar as partes metálicas de outras partes, né? Também é chamado de imantação. Eu acredito que no livro ele vem trazendo também esse contexto da imantação, que significa a mesma coisa, tá? Então os sólidos são atraídos pelo ímã e aí você consegue separar. É muito usado para separar lixo, né? Objetos de metal que serão reciclados em meio a outros destroços de lixo, né? Certo? Como separar uma linha da agulha, você pode usar um ímã. Ok? É uma dissolução fracionada, tá? São muitos processos, né? No livro não aborda todos, mas eu quis trazer aqui para a gente aprender um pouco mais. Também é conhecido como extração por solvente. No livro eu acho que está usando essa nomenclatura aqui, extração por solvente. É usado quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade num dado solvente, tá? Um desses é possível se solubilizar com água, né? Solvente universal água. Por exemplo, areia e sal, que a gente já usou esse exemplo, certo? A solubilidade do sal, né, na água facilita essa separação aqui, ó. Após uma filtração, a areia é separada, né? E bastando realizar uma destilação simples ou evaporação para separar o sal da água. São parecidos com aquele que nós usamos no início, ó. Na verdade é idêntico, né? Sal e areia, adiciona água, filtra, depois coloca para evaporar. Vamos ter apenas o sal. É idêntico ao que eu usei no início lá, no exemplo do início, tá? E extração por solvente, que a gente já falei nesse slide anterior, tá? Mas aqui a gente vai entender da seguinte forma. Eu posso usar um solvente qualquer para conseguir separar aqui uma determinada mistura. Você pode observar aqui do lado que o A, né, o componente A aqui todo de amarelo, junto com o B, ele se uniu aqui, né, ao componente C, aqui na sequência, ó, certo?
Então é isso que a gente quer dizer aqui, que a gente vai usar um solvente para ajudar a separar outro componente que está ali numa mistura, certo? Aí, o que, que ele diz aqui, ó? Uma solução aquosa de cloreto de sódio, de sal, em uma mistura de gasolina e álcool, o que, que acontece? Né? A solução aquosa de cloreto de sódio, a gente quer dizer aqui que eu tenho sal juntamente com água, né? Eu diluí o sal ali na água e obtive uma solução aquosa de cloreto de sódio. Aí eu vou jogar isso dentro de gasolina e álcool. O que, que acontece? O álcool também vai se misturar à minha solução aquosa, né? Que é formada por água e sal, tá? E vai deixar a gasolina de bobeira, porque a gasolina não se mistura, tá? Nesse contexto aí. Ao agitar, né, e colocarmos em repouso novamente, vamos obter a separação do etanol da gasolina. Etanol é o álcool, mesma coisa, tá bom? Então esse processo ele se baseia na diferença de polaridade e também, né, nas forças intermoleculares, nas forças das moléculas, né? Observe essa imagem aqui, ó, que esse pigmento aqui na folha, né, eu quero separar ele sem rasgar, sem danificar a folha. Eu vou colocar um solvente orgânico e no recipiente e vou conseguir separar, ó. Os pontinhos aqui já vão largar da folha somente pela ação do solvente, tá? Extração por solvente é o nome desse método aí que a gente falou anteriormente. Então até a próxima aula, bons estudos. Qualquer dúvida nós teremos nossa aula no Google Meet, tá? Para tirar as demais dúvidas que ficarem desta aula, leiam o livro, tá bom? E assista a videoaula quantas vezes for necessário para você entender. Um abraço a todos, até a próxima aula.